me basta, teu amor me sustenta. Quem é que está em segunda união? Um homem que foi casado na igreja, divorciado. A mulher casada na igreja, divorciada. Está em segunda união? Sim. Casado na igreja, o homem. A mulher casada no civil, divorciada. Está em segunda união? Sim. Casado no civil, o homem, divorciado. Ela casada na igreja, divorciada. Está em segunda união? Sim. Ele, casado no civil, divorciado. Ela casada no civil, divorciado. Está em segunda união? Não. Estamos falando da igreja católica. Não casado na igreja. Ele, não casado na igreja. Ela, está em segunda união? Não. Ele, não casado na igreja, ou seja, solteiro. Ela, casada na igreja, divorciada, está em segunda união? Sim. Ele assume a irregularidade dela. E o mesmo acontece quando ele é casado na igreja, divorciado, e ela é solteira. Então ela assume a irregularidade dele. Tá? As situações especiais. Então, nessas situações especiais aqui, apenas para efeito didático, pois não são irregulares e não estão em situação de risco, né, ou sofrimento temporário. O matrimônio misto, o matrimônio canônico precedido por divórcio civil e o sem família. Tá? Então, são situações especiais. O matrimônio misto, né, quem prepara os noivos sabe bem disso aqui. O que é o matrimônio misto? É aquele celebrado entre um católico e não cristão, né? E é um casamento com disparidade de culto. Desculpa, o misto é o matrimônio celebrado entre católico e cristão batizado. E eu disse, como assim? Né? Não católico. E o com disparidade de culto é quando é um matrimônio de um católico com um não cristão, um espírita, um ateu, um agnóstico. Então esse seria disparidade de culto. Um batizado na igreja católica com um evangélico, por exemplo, se ele for batizado, então daí é um casamento, um matrimônio misto. Tá? O matrimônio canônico precedido por divórcio civil, né? São os matrimônios sacramentais, onde ambos desfizeram uma união anterior. Mas aqui são dois videozinhos bastante interessantes. E aí tem uma pergunta: o que é um casal regular e um casal irregular? Pode se casar na igreja, e por que não fazem? Né? Então aqui vai trazer essa colocação e traz alguns elementos. Acho que vocês conhecem quem vai aparecer nesse vídeo. A Igreja Católica considera um casal em situação regular, homem e mulher, quando este casal realizou o seu casamento de acordo com a normativa canônica da Igreja, ou seja, houve casamento na Igreja. Para todo aquele que é cristão católico, exige-se que tenha o seu casamento, abençoado por Deus, na presença de uma testemunha qualificada, normalmente um sacerdote ou diácono, ou então que este casal tenha sido dispensado da forma canônica de acordo com as normas da Igreja. No rito católico latino, quem faz o casamento, quem é o ministro do casamento, são os noivos. Enquanto que o padre ou diácono, em nome da Igreja, testemunha o que presenciou, ou seja, o consentimento entre um homem e uma mulher para viverem juntos e constituírem uma família. Logo, é errado afirmar: o padre tal ou o diácono tal fez o meu casamento. Ele não fez. Apenas testemunhou, em nome da Igreja, um casamento entre um homem e uma mulher. E que são os casais irregulares? São os casais cristãos, católicos, que estejam convivendo sem casar-se na igreja. Exemplo, um católico casado apenas no civil, um católico convivendo sem casar-se na igreja católica, um católico casado em outra igreja sem a dispensa da forma canônica, ou ainda um católico vivendo em segunda união, mas com um vínculo anterior válido. Esta é a distinção entre casais regulares e irregulares.
Existem várias razões pelas quais um casal, podendo casar-se na igreja, não o faz. Algumas pessoas não se casam por não querer compromisso, deixando aberta a porta para outro possível casamento. A pessoa diz: eu não quero casar na igreja, eu não quero compromisso para sempre, eu quero permanecer livre, pois não sei se o meu casamento dará certo. A quem pensa assim, afirmamos que todo aquele que se casa, julgando que seu casamento não dará certo, já está colocando um pressuposto para ter o seu matrimônio fracassado. O ideal matrimonial exige estabilidade, compromisso e exclusividade. O matrimônio abençoado por Deus é um caminho dinâmico de crescimento e realização entre um homem e uma mulher. Nossas paróquias e padres estão preparados a apresentar as razões e os motivos para se optar pelo matrimônio e pela família. O Papa Francisco pede que haja serviços estruturados para prestar apoio e aconselhamento sobre questões relacionadas ao crescimento do amor, superação de conflitos e a educação dos filhos. Encontramos também pessoas que não se casam na igreja por problemas financeiros. A estes afirmamos que procurem nossas comunidades paroquiais, pois o seu casamento poderá ser gratuito. É claro que a lei está falando que não paga pelo casamento, a gente está falando pelo uso da igreja para fazer as grandes celebrações. Eu acho que fica claro isso aí, né? Mas então, pode casar-se na igreja e não faz. Então o Papa Francisco nos motiva a trabalhar com essas pessoas. Vem cá, já pensou em casar na igreja? Ah, mas eu já fui casado. E tu já tentou, de repente, fazer um processo de discernimento para, quem sabe, verificar se teu casamento não foi nulo? Tu já fizeste isso? Não, como é que funciona? É assim que a gente tem que fazer. Pode ser que eu não tenha o conhecimento para que isso aconteça, mas tu sabe para onde que pode encaminhar. Então, lá na nossa diocese, os padres todos sabem para quem encaminhar. E a gente faz esse processo. O desafio é quando a gente percebe de que naquela história que foi contada, a gente já não consegue enxergar nenhuma possível causa de nulidade. Mas aquele já está casado, enfim, já encontrou um novo amor da vida, e a gente já sabe que ele vai ter que viver naquela condição até que quebre aquele vínculo anterior. Uma vez que o outro morra, quebrou o vínculo, que também acontece isso. Só que ele não pode mandar matar antes, né? Senão ele vai ser uma outra causa de nulidade, que eles vai ver também, é uma outra causa de nulidade, o crime, né? Que é bem isso, né? Então, mas é fato, tá? Já está previsto lá no Código de Direito Canônico essa outra causa de nulidade, o crime, né? Então, diante disso tudo, né, essa ruptura do vínculo matrimonial, que é contra a vontade de Deus, está consciente também na fragilidade de muitas dos seus filhos. Iluminado pelo olhar de Cristo, a igreja, dirige-se com amor àqueles que participam na sua vida de modo incompleto, reconhecendo que a graça de Deus também atua nas suas vidas, dando-lhes a coragem para fazer o bem, cuidar com amor um do outro e estar ao serviço da comunidade onde vivem e trabalham. Não esqueçamos que muitas vezes o trabalho da igreja é semelhante ao de um hospital de campanha. Isso aqui é o Papa Francisco está falando no Amoris Laetitia, número 291, onde ele diz: acompanhar, discernir e integrar a fragilidade. O matrimônio cristão realiza-se plenamente na união entre um homem e uma mulher, que se doam reciprocamente com um amor exclusivo, livre e fidelidade, que se pertence até à morte, e abre a transmissão da vida, consagrados pelo sacramento que lhes confere a graça para se constituírem como igreja doméstica,
serem fermento na vida da vida nova para a sociedade, né? Aqui ele vai trazer o seguinte, há necessidade de discernimento pastoral das situações de muitas pessoas que deixaram de viver esta realidade, né? Nesse discernimento pastoral, convém identificar elementos que possam favorecer a evangelização, o crescimento humano e espiritual. Olha o que nós somos convidados, né? Aí ele vai falar, São João Paulo II vai falar da lei da gradualidade e da gradualidade da lei, que o Papa Francisco também trouxe no documento. Então, na atuação do setor casos especiais, é importante nós conhecermos a lei da gradualidade, que ela é simples de ser entendida. Tão simples, em que vai vir o quê? Mais um videozinho. E adivinha quem que vai falar disso? Vamos ver se vocês adivinham. A exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia cita a lei da gradualidade. O que é? A lei da gradualidade afirma que, na realização de um determinado ato ou em determinada situação existencial, deve-se levar em conta a consciência de cada um. A capacidade subjetiva de conhecer, apreciar e querer o bem é própria de cada um e é condicionada por muitos fatores. Logo, o grau de responsabilidade de uma pessoa não é igual em todas as situações. Podem existir fatores que limitam a capacidade de decisão. Portanto, é possível que um divorciado recasado que convive não seja plenamente responsável por causa dos condicionamentos existenciais, culturais, psíquicos e sociais. Até é possível que esteja na graça de Deus e tenha as disposições interiores necessárias para receber a Eucaristia. Mas tudo isto não se pode presumir, deve ser verificado caso a caso, com atento discernimento, segundo a lei da gradualidade e a lei moral objetiva. João Paulo II afirmava que é preciso discernir se os que convivem estão realmente decididos a aperfeiçoar-se cada vez mais no ideal cristão, que para os divorciados recasados, em razão do vínculo anterior existente, para poder receber a Eucaristia, é a perfeita continência sexual. E há muitos casais que assim o fazem. Algumas outras situações semelhantes podem permitir acesso à comunhão eucarística. Converse com o seu pároco. Em vídeo anterior, vimos que a lei da gradualidade leva em conta a consciência da pessoa. E a gradualidade da lei é a mesma coisa? Não é. A lei não tem gradualidade, ou seja, a lei vale para todos e da mesma forma. O bem é bem, o mal é mal. O certo é certo, o errado é errado. Quanto às uniões irregulares, nunca a Igreja, fiel ao Evangelho de Jesus Cristo, poderá dizer que um divorciado recasado está realizando um bem moral. Obviamente que a exortação apostólica Amoris Laetitia nos responsabiliza em auxiliar os casais irregulares. De que jeito? Empreendendo com eles um diálogo sincero e cheio de misericórdia. Em razão da lei da gradualidade, que contempla a consciência de cada pessoa, como explicamos em outro vídeo, não necessariamente um divorciado recasado está em pecado grave. Contudo,
à luz da lei objetiva, não se pode estabelecer que o modo correto de viver é o das pessoas em segunda união, como se isso se tornasse um bem. O próprio Papa Francisco, na exortação Amoris Laetitia, afirma: para evitar qualquer interpretação tendenciosa, lembro que, de modo algum, deve a Igreja renunciar a propor o ideal pleno do matrimônio, o projeto de Deus em toda a sua grandeza. A compreensão pelas situações excepcionais não implica jamais esconder a luz do ideal mais pleno, nem a Igreja pode propor menos do que quanto Jesus oferece ao ser humano. Então, a gradualidade da lei é certo, pode, não pode, acabou. Não leva em consideração a consciência. E quando nós entendemos a lei da gradualidade, a gente começa, então, a colocar em prática a pastoral familiar no setor casos especiais. Então, eu não posso dizer aqui que isso pode, que aquilo não pode. Não, tem que estudar. Por isso que tem que acolher, acompanhar, discernir, entender toda aquela situação para poder integrar. Se eu não fizer esse passo a passo, eu corro uma série de riscos. Então não dá para botar todo mundo no mesmo saco e dizer é isso, como temos alguns fazendo por aí, né? Então, é preciso evitar juízos que não levam em consideração a complexidade das diversas situações. É necessário prestar atenção ao modo como as pessoas vivem e sofrem por causa da sua condição. Trata-se de integrar a todos. Deve-se ajudar cada um a encontrar sua própria maneira de participar na comunidade eclesial, para que sinta objeto de uma misericórdia imerecida, incondicional e gratuita. Ninguém pode ser condenado para sempre, porque esta não é a lógica do Evangelho. É tudo permitido, né? A exortação permite tudo aos casais irregulares? Eu vou direto para esse aqui por conta do tempo. Será que, com o novo documento do Papa Francisco, Amoris Laetitia, os casais irregulares passam a ser considerados regulares, com todos os direitos dos casais assim chamados regulares? Na verdade, não. Existem limitações em razão da falta do sacramento do matrimônio para os que podem casar-se, ou em razão de um matrimônio anterior para os divorciados recasados. O Papa Francisco diz que o matrimônio cristão, reflexo da união entre Cristo e a sua Igreja, realiza-se plenamente na união entre um homem e uma mulher que se doam reciprocamente, com um amor exclusivo e fiel, se pertencem até a morte e permitem a transmissão da vida. O casal é consagrado pelo sacramento do matrimônio, que lhes confere a graça para se constituir como igreja doméstica e ser fermento de vida nova para a sociedade. Existem algumas formas de união que contradizem radicalmente este ideal cristão, enquanto outras formas de união realizam parcialmente o ideal do matrimônio cristão. O ideal de vida a dois, para todo aquele que é cristão católico, é casar-se na igreja. Existem casais em situação irregular, vivendo sem vínculo anterior, portanto aptos ao matrimônio cristão. Existem outros casais, vivendo uma segunda união, mas existindo motivo jurídico, seu primeiro casamento poderá ser declarado nulo, o que lhes permitirá um novo casamento na Igreja Católica.
O Papa afirma no documento Amoris Laetitia que os batizados, divorciados, recasados sejam integrados mais intensamente nas comunidades cristãs de várias maneiras possíveis. Contudo, deve evitar-se uma possível ocasião de escândalo. O Papa, inclusive, pede um discernimento maior de toda a Igreja e cita textualmente 4 campos de atividades onde os divorciados recasados poderiam ser inseridos: litúrgico, pastoral, educativo e institucional. Saliente-se que o Papa não colocou o termo sacramental, numa clara alusão de que não se pode considerar que os divorciados recasados podem, em qualquer situação, confessar e comungar. O Papa Francisco igualmente afirma que os batizados que são divorciados recasados não apenas não devem sentir-se excomungados, isto é, fora da Igreja Católica, mas podem viver e amadurecer como membros vivos da Igreja, sentindo-a como uma mãe que os recebe sempre, cuida com carinho e os anima no caminho da vida e do Evangelho. É verdade, a Igreja deve fazer isso, mas a Igreja não pode ignorar a lei do Evangelho, como o Papa também afirma. De fato, precisamos ainda dar tempo ao tempo, com prudência, resolver rapidamente um desejo com ampla abertura pode gerar situações difíceis na comunidade paroquial. Todo o contexto merece um amplo estudo. Então ninguém pode se sentir excomungado, né? Nem fora da igreja, então a gente precisa fazer realmente esse processo, né? De acompanhamento, de discernimento, de integração. Então Jesus propunha esse ideal exigente, mas já não perdia jamais a proximidade compassiva às pessoas frágeis, como a samaritana, a mulher adúltera, né? Os sem família é aquela situação concreta em que vivem, né, sem alguém próximo dela. E temos muitas pessoas hoje sem família, mas nós não podemos ficar julgando. Por que está sem família? Né? Vamos acolher essas pessoas, vamos ver o que a gente pode estar contribuindo. Né? Outros casos, por exemplo, questões de bioética. Né? Tem aí o Marlon, aí, a sua esposa, né, que são especialistas nessa área, né? Maravilhosos, obrigado pela contribuição de vocês, né? A internet, a gravidez precoce indesejada, a violência contra a mulher e a criança, assédio moral, suicídio, órfãos de pais vivos, vítimas de maus tratos, pedofilia, promiscuidade, evasão escolar, tráfico humano, álcool, drogas, homossexualidade, e por aí vai. São mais de 40 e poucos casos enumerados. Então, casos especiais não é única e exclusivamente casais de segunda união. São mais de 40 casos. A gente só trouxe alguns, e nós só vamos trabalhar alguns realmente por conta do tempo, né? Por isso, eu preciso acompanhar, discernir e integrar a fragilidade. Como que eu faço um acolhimento? Com abertura verdadeira. Eu acolho quem? Todos. Eu tenho que ter um desejo sincero, eu tenho que aproximar de Cristo, eu tenho que ter um caráter ativo. E como que eu acompanho? Colocar-se ao lado, compadecer-se, escutando, aconselhando. É assim que eu vou acompanhar. E como é que eu faço para discernir? Para melhorar, conhecer, para agir, escolher, fazer com segurança, tendo o Espírito Santo como agente principal no discernimento. Não é o meu discernimento o que eu acho, é o Espírito Santo nos conduzindo. É confrontar com a palavra de Deus, à luz da misericórdia, cada situação, cada caminho, cada vida, cada ritmo. Eu preciso ter tempo e paciência para discernir. Como que eu faço a integração? Integro onde? Em todo o processo, cada qual em sua realidade específica. Sacramentalizar não é integrar. Ah, esse aqui agora está integrado, fez a primeira comunhão, está crismado.
Sacramentalizar não é integrar. É bom que se faça todos os sacramentos, não é isso que a gente está falando. Só que isso não é integrar. Cada qual no seu caminho específico de salvação. Então aqui dá algumas dicas de como é que eu faço o acolhimento, o acompanhamento, o discernimento e a integração, né? Então a principal contribuição da pastoral familiar é a própria paróquia que oferece, que é família de famílias. Mas também é necessário o quê? A necessidade de formar agentes leigos de pastoral familiar. Inclusive, por vezes, ajuda de outras profissões, né? Então, foi colocado ali, o próprio Dom Francisco comentava, né, de que por vezes é necessário a implantação de um serviço de informação, de aconselhamento, de mediação, né? Quem sabe a pastoral da escuta, o serviço de atendimento às famílias, né? Para onde que eu encaminho? Como eu disse, às vezes só o ouvir já está ajudando, né? Esse aqui é o documento em que fala sobre essa parte de atualização do Código de Direito Canônico do processo de nulidade matrimonial. Então foi uma reforma importante. O que ele mudou? O caminho, o processo. Ele não mudou as causas, mas o caminho foi mudado, né? Aí entra a pastoral judiciária, entra todo esse trabalho na Câmara Eclesiástica. Então aqui algumas sugestões de ações: realizar atividades de acolhimento, de evangelização dos casais recasados, promover encontros com pessoas que sofreram perdas ou vivem a viuvez, participar ativamente de grupos que salvam as duas vidas, mães e bebês, né? Aqui na diocese, na arquidiocese agora, né? Tem esse serviço à vida, né? Organizar casas de acolhidas, aqui também tem ainda, né? Promover parceria com outras pastorais, associações, grupos de ajuda e por aí vai. Tudo isso tem que estar o quê? Integrado. E aqui tem uma parte importante. O que precisa para tudo isso estar rodando? O que precisa? Agentes o quê? E? Vocês esqueceram do encantados. O mais importante é estar encantado, estar apaixonado. Eu e a Simone somos apaixonados por essa parte especial. Quem nos conhece sabe. Nós sempre dissemos isso. É encantador. É desafiador. É muito exigente. É cansativo. E por isso mesmo que muitos não querem estar fazendo. Agora, casos especiais não. Casos especiais a gente fala de coisas desagradáveis, coisas ruins, são temas pesados, são complexos. Cada caso é um caso. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu não estou desmerecendo o resto, não é isso, porque a gente também faz esse mesmo trabalho, mas ele é puxado, ele é cansativo, ele é exigente, ele é complexo. E por isso mesmo que está aqui, precisamos de agentes encantados, apaixonados, de querer fazer o bem, de acolher, de ser misericordioso, de ser literalmente um bom pastor. Só que nós não vamos ser igual a Jesus, não é isso, mas temos que ser pelo menos uma parte daquilo que ele fez.